Olá, eu sou Yuri Gué, do curso de Informática de Gestão. Seja bem-vindo ao nosso canal Planeta Mobile. Já ouviste falar sobre as regras de ouro de Schneiderman? Provavelmente não. Hoje eu vou te explicar sobre cada uma dessas regras. Antes de pularmos para as 8 regras de ouro de Schneiderman, primeiro temos que saber quem é o Ben Schneiderman. O Ben Schneiderman é um cientista da computação e professor do Laboratório de Interação Humana-Computador na Universidade de Maryland, College Park. Em sua vida profissional, ele realizou e conduziu investigações fundamentais quanto à interação humana-computador. Além disso, ele desenvolveu metodologia e ferramentas importantes como a interface de manipulação direta e as 8 regras de design de interface. O Ben Schneiderman apresentou essas suas regras em 1986 no livro Design the User Interface. Quando você segue as regras de ouro de Design Interface de Ben Schneiderman, pode projetar uma interface de utilizador excelente, produtiva e sem frustrações, como a Apple, Google, Microsoft. Bom, Microsoft nem tanto. Desde os Macs atuais e PCs até dispositivos móveis ou realidade virtual e qualquer outra tecnologia interativa a ser inventada no futuro, desde os seus projetos que envolvam interação entre humanos e uma interface, essas 8 regras de ouro são primordiais no processo de design e não devem ser desperdiçadas. Então vamos aprender sobre cada uma dessas regras. A primeira, esforce-se pela consistência. As sequências consistentes de ações devem repetir em situações semelhantes. Os mesmos termos e rótulos devem ser utilizados em avisos, menus e telas de ajudas. As consistências de forma, layout, cores, ícones e fontes devem ser empregadas por todo o seu projeto, mantendo um padrão, mantendo uma consistência. Claro, em algumas exceções, como a confirmação exigida de comandos de exclusões ou de repetições de senhas, devem ser compreensíveis em números limitados. Veja que desde o primeiro Macintosh de 1984, a Apple manteve uma excelente consistência até os Macs atuais. Na prática, a Apple manteve uma interface semelhante, com menus nos mesmos lugares e rótulos idênticos e uma interface amigável desde muitos anos atrás. Regra número 2. Permitir que utilizadores frequentes usem atalho. Você, como designer, deve reconhecer as necessidades dos seus utilizadores para que consiga projetar uma interface com flexibilidade, facilitando as transformações de conteúdo. Mas o que quero com isso dizer? Diferença entre iniciantes e experientes, faixa etária, incapacidade e diversidade tecnológica enriquecem o leque de requisitos que orienta o projeto. A inclusão de recursos para os novatos, como explicações, e recursos para especialistas, como atalho, podem enriquecer o design de interface e melhorar a qualidade do sistema. Como mencionado anteriormente, o Mac permite que utilizadores usem uma variedade de atalhos de tecla. Por exemplo, copiar e colar. É só pressionar na tecla Command C mais tecla Command V. Regra número 3. Ofereça feedback informativo. Para cada ação do utilizador, deve haver um feedback do sistema. Uma mensagem, um retorno, um aviso, uma satisfação do que está acontecendo. O utilizador tem sempre que saber o que está acontecendo com ações que ele faz dentro da interface. Um excelente bulbo, mas muito prático e fácil de ser notado, é um feedback visual. Pode ser visto quando um arquivo torna-se marcado, quando o utilizador clica uma vez sobre algum diretório no Mac. Um outro exemplo é quando o utilizador arrasta uma pasta para a área do ambiente de trabalho. Quando ele arrasta o diretório, ele pode ver a pasta representar um movimento quase que fisicamente, enquanto eles mantêm o botão do mouse pressionado e continuam arrastando o mouse. Isso é bastante bobo ao princípio, não é? Mas imagina se o designer da Apple não tivesse preocupado com esse tipo de feedback. Regra número 4.
Projeto de diálogo que indica o fim de uma ação. Sequências de ações devem ser organizadas em grupo com começo, meio e fim. A informação de feedback depois de concluir algumas ações dá ao utilizador satisfações de realização, uma sensação de alívio e uma indicação para que se prepare para a próxima tarefa. Por exemplo, dentro de um e-commerce, depois do utilizador passar por processo de checkout da compra dos produtos e finalizar o pagamento, geralmente a loja virtual mostra uma mensagem de agradecimento pela compra e convidado a voltar para a loja e olhar outros produtos. Outro exemplo é no momento de instalação de um software no Mac. À medida que o utilizador instala o programa no Mac, uma tela de informação já é apresentada, mostrando uma etapa em que o utilizador se encontra. Regra número 5. Evite erros. Quando você for projetar um sistema ou quando você for trabalhar no design de algum produto, tente ao máximo possível fazer com que os utilizadores não possam cometer erros graves. Tente prever situações e projete de forma a evitar esses erros. Aliás, não só prever, mas teste com o utilizador reais e veja onde eles estão errando. Por exemplo, no formulário de cadastro, não permita que o utilizador digite letra no campo do CPF, ou não deixe que ele envie arquivo de outro tipo, onde seu sistema só pode aceitar arquivo do tipo JPG. Um exemplo muito ruim do Windows antigo exibe uma mensagem de erro que usa a palavra fatal. Esse tipo de palavra é muito forte e negativa e deve ser sempre evitada, principalmente para evitar que o utilizador fique desesperado. Regra número 6. Permita fáceis revisões de ações. Sempre que possível, as ações feitas pelo utilizador devem ser revisíveis. Isso alivia a ansiedade do utilizador, já que ele sabe que os erros podem ser desfeitos, e incentiva a explorar outras opções, já que ele não vai ficar com medo de errar ao usar o produto que você projetou. Por exemplo, quando um utilizador erra no momento de fornecer algumas informações durante o processo de instalação, ele deve ser capaz de voltar na etapa anterior em vez de ser punido pelo erro que cometeu e de ter de iniciar tudo de novo, desde a primeira etapa. Imagina se não houvesse a possibilidade de desfazer o último passo do Photoshop. Regra número 7. Suporte o controle do utilizador. Uma coisa é certa, os utilizadores já experientes querem ter a sensação de que estão no comando da interface e que ela responde às suas ações. Eles não querem ter surpresa com o comportamento já conhecido e ficam incomodados com sequências tediosas de entrada de dados, dificuldade na obtenção de informações importantes e incapacidade de produzir o resultado esperado. Então dê ao utilizador o poder de escolha se ele deseja continuar executando o programa ou sair dele. Por exemplo, o monitor de atividade do Mac permite ao utilizador forçar a saída quando o programa falha do nada ou ficou travado. E por último, regra número 8, reduz a carga de memória de curta duração. A limitação das pessoas em relação ao processamento de informações na memória de curta duração exige que designers evitem criar interfaces em que o utilizador deve memorizar informações de uma tela e em seguida usá-las em outra tela. A regra aqui é que o utilizador pode lembrar aproximadamente de 5 pedaços de informações, não muito mais que isso. Por isso, o iPhone da Apple só nos mostra os 4 ícones de aplicações na área de menu principal, aquela da parte inferior da tela. Esta decisão não envolve apenas consideração de carga de memória, mas também considera a consistência, que falei anteriormente. Obviamente, esses princípios devem ser interpretados e refinados para cada situação, para cada projeto. Essas regras têm suas limitações, mas proporcionam um bom ponto de partida para o design de interface de site, software e de aplicativos.